Bora lá, gente. Primeiro, qual é o intuito da nossa live de hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês 3 raciocínios clínicos que você precisa ter para você conseguir tratar o torcicolo congênito do seu paciente em até 4 atendimentos, né? Com o meu método de terapia manual avançada pediátrica. Então, infelizmente, essa semana eu recebi uma mensagem de uma mãe no meu direct aqui no Instagram, falando que estava com a bebê, com a filha dela, né? Já tinha 1 ano e 7 meses e que a bebê já estava em tratamento de torcicolo há 1 ano, gente, né? Então, há 1 ano, essa paciente estava fazendo um tratamento com torcicolo e nada de ter melhora nessa questão aí cervical desse paciente. Então, é inadmissível a gente ainda se deparar com isso, tá? Na nossa clínica e pacientes ainda serem tratados dessa forma, tá bom? Então, é por isso que eu quis fazer essa live hoje, para eu mostrar para vocês que esse conceito arcaico de que o problema na cervical é a cervical que a gente tem que tratar, para vocês mudarem isso aí no raciocínio de vocês, beleza? Então vocês vão pegar aqui, peguei uma aula lá dentro do Fisio RTC, o meu outro curso que está dentro do TEMAP, né? Mostrando todo esse raciocínio clínico para vocês, tá bom? Que é para a gente tratar o quê? As disfunções de mobilidade. Então a primeira coisa, fisioterapeuta, que eu quero que vocês esqueçam e abominem aí do seu raciocínio, certo? É que torcicolo congênito, o paciente vai ter que ter uma alteração aí do músculo ECOM, tá? Quando a gente fala, esqueça essa definição da internet, esqueça essa definição dos livros e comecem a focar em disfunções de mobilidade tecidual, tá? São disfunções de mobilidade em qualquer parte ou estrutura do corpo do nosso paciente que faz com que ele possa restringir, ter alterações posturais no corpo. E essas alterações posturais podem ter relação com essa cervical do nosso paciente, tá? O que isso quer dizer, Ícaro? Que disfunção em qualquer tecido do nosso corpo, seja ele fáscia, articulação, músculo, nervo, víscera, qualquer tecido do nosso corpo, ele pode entrar em disfunção e ele pode afetar longe de onde ele se encontra, tá? Então, por exemplo, uma alteração na região da pelve tem total capacidade de causar uma alteração funcional na região cervical do nosso paciente, certo? É isso que eu quero falar para vocês. É isso que eu estou batendo no martelo todos os dias aqui na internet, certo? Porque é só dessa forma que a gente consegue, de fato, tratar o nosso paciente de uma forma mais rápida e duradoura. É dessa forma que a gente consegue tratar o nosso paciente em até 4 atendimentos, que é o que eu falo, que os meus alunos do TEMAP conseguem depois que entram na formação. Porque a gente começa a abrir os horizontes. A gente começa a enxergar o corpo como uma unidade e não segregações de tecidos, beleza? E, gente, até pensando, por exemplo, em questão muscular, se a gente fala de torcicolo congênito, lá na definição básica, fala que esse paciente vai ter essa alteração, uma tensão, um nódulo ali, um tumor benigno nessa fibra muscular. Já tem artigo, galera, falando que, na verdade, esse nódulo não fica na fibra muscular e sim no perimísio, que é a face que recobre o ECOM. Olha que loucura, certo? Então veja que não faz sentido a gente ainda tratar o torcicolo, por exemplo, com alongamento. Falo mais, não só torcicolo, mas qualquer coisa que englobe a pediatria de uma forma geral, certo? Músculo não é o tecido que a gente precisa se preocupar, tá? Porque ele só entra em tensão porque outras estruturas vão estar disfuncionais e vocês vão entender isso aqui. E aí eu trouxe meu iPad aqui, que eu vou abrir um aplicativo, aqueles aplicativos de anatomia, tem um aqui que eu gosto muito. E aí, eu gosto muito de fazer isso com meus alunos, ó. Abrir esse aplicativo aqui, gosto de fazer muito isso com meus alunos, com o pessoal lá do TEMAP. E aí eu vou virar a minha câmera e a gente vai raciocinar junto. Então eu vou dar aqui, ó,
3 raciocínios clínicos de estruturas diferentes que, quando entram em disfunção, pode estar relacionada com essa função cervical do seu paciente. Beleza? Show de bola? Estão me ouvindo bem, gente? Vou fazer um negócio aqui para a gente começar. Show? Beber uma aguinha para a gente começar. Vamos lá, vou tentar virar aqui, tá? Primeiro, deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Show de bola. Deixa eu tentar dar uma limpadinha aqui na câmera. Só um minutinho. Foi. Acho que melhorou agora. Vocês estão enxergando bem, gente? Nada colocou, até fogos de artifício rolou. Não é, rapaz? Vamos lá. Peguei aqui. Abri aqui o aplicativo para vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Foi. Abri aqui o aplicativo, certo? E a gente vai entender. Vou começar a pegar um dos raciocínios, um pedacinho da nossa aula lá do Fisio-RTC, que é um curso para quem está dentro do TEMAP, específico de torcicolo congênito, falando sobre todo o raciocínio que engloba aí no tratamento de torcicolo congênito, de todas as estruturas do corpo que podem influenciar nisso, tá bom? Então, peguei aqui 3 exemplos básicos de lá da nossa aula e a gente vai começar de baixo para cima, beleza? Até chegar aqui. Primeiro, gente, vamos lá. Vou tirar um print aqui e a gente vai começar a desenhar. Primeiro, a primeira coisa que você precisa entender é que o quadril do seu paciente, certo? O quadril do nosso paciente, deixa eu ver uma cor que fica aqui. O quadril do seu paciente, ele tem ligação direta com a cervical alta do paciente pediátrico. E, Ícaro, por que isso acontece? Existe aqui, gente, o nosso músculo grande dorsal, que ele sai daqui. Aqui tem a fibra, a fáscia tóraco-lombar, certo? Nessa região aqui. Daqui vai começar a sair a musculatura do grande dorsal, que ele vai subir aqui, o nosso maior músculo do corpo. Ele sobe e ele se fixa nessa região aqui, perto da cintura escapular, certo? Essa região aqui de cintura escapular, ela tem uma conexão direta com a cervical do nosso paciente, com a fáscia, o tecido conjuntivo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Dá legal aí, tá? Então, a pelve do nosso paciente a musculatura passa por essa fáscia tóraco-lombar, segue subindo, se fixa nessa região aqui, certo? De cintura escapular, e dessa região existe uma conexão com a cervical do nosso paciente por fáscias que recobrem essa musculatura até chegar aqui nessa conexão de cervical alta e base de crânio do nosso paciente, certo? Então significa dizer, físio, que alterações de mobilidade nessa região do quadril do teu paciente pode causar uma tração, certo? De forças mecânicas, a gente chama isso de mecanotransdução. É quando uma estrutura entra em disfunção e ele consegue influenciar outra estrutura à distância em relação à função dela. Então, existe essa conexão direta do quadril do nosso paciente com a cintura escapular, e da cintura escapular as fáscias saem daqui e recobrem musculaturas específicas da cervical alta, por exemplo, escalenos, músculo econ, trapézio, e também se fixa lá na base do crânio do seu paciente, certo? Então, por exemplo, se teu paciente tem uma disfunção de mobilidade aqui na região sacroiliaca, certo? Vou voltar aqui para mim rapidinho. Então, se o teu paciente ele tem uma disfunção de mobilidade na região lá da pelve, certo? Na região lá da pelve,
vai ter essa mecanotransdução, essas forças que vai transmitir para essa região de cintura escapular, e dessa região existem fáscias que saem daqui e recobrem essas estruturas cervicais até na base do crânio. Músculos aqui do pescoço, músculos mais externos, mas também mais internos. Então, se o paciente apresenta essa disfunção aqui nessa região de quadril, por exemplo, por disfunções de mobilidade tecidual, falei isso aqui na nossa aula 1, tá? Do nosso workshop. Não sei se quem está aqui assistiu a nossa aula 1 do workshop. Essa disfunção dessa região, por exemplo, por uma questão do período gestacional. Imagina que esse paciente pode ter ficado numa postura não fisiológica, né? Pélvico, por exemplo. A gente sabe que o paciente pélvico, ele vai receber muita compressão, ó gente, axial, tá? Então esse paciente ele vai receber muita compressão axial, ele vai ter muita adaptação aqui na região pélvica, e olha como é que não fica a lombar do nosso paciente quando ele está pélvico, certo? Fora que, a depender do local que ele esteja, se ele esteja dorso à direita, dorso à esquerda, esse paciente ele pode ficar bem embaixo do fígado. E o fígado, nosso fígado, é o órgão mais pesado. Ele pesa em torno de cerca de 6 quilos. Então o paciente, além de estar em uma postura não fisiológica, com adaptações nessa região pélvica, na região lombar, ele ainda vai estar com essa carga excessiva, ó, fazendo essa compressão no sentido axial. Então esse paciente vai apresentar uma disfunção de mobilidade cervical, esse paciente vai apresentar uma disfunção nessa região pélvica, e isso pode estar relacionada com essa alteração cervical do seu paciente por essa conexão anatômica e facial que sai lá da região pélvica, chega até a cintura escapular, e da cintura escapular vai para a cervical do seu paciente. Então, Ícaro, qual estrutura eu preciso tratar quando o paciente chega com disfunções cervicais no meu consultório? Você precisa saber avaliar e tratar a região pélvica do seu paciente, certo? E, gente, não é só mobilizar, não, tá? Por quê? Porque a anatomia do paciente pediátrico, ela é diferente da anatomia do paciente adulto. Então, a técnica que a gente aplica da terapia manual do paciente adulto não tem nada a ver com a terapia manual pediátrica, porque as estruturas são completamente diferentes, certo? A anatomia, ela está ainda em formação, o bebê está em formação. A gente precisa entender a anatomia e aplicar a técnica correta de acordo com a realidade daquele paciente, da idade daquele paciente. Então, muitas vezes, por exemplo, a pelve do nosso paciente não é um osso só ainda, né? Dividido em 3 partes, pelo isquio, pelo pubis, tá? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, uma das primeiras estruturas que você precisa tratar no seu paciente que apresenta disfunções cervicais, tá? Alterações de mobilidade, seja ela de rotação ou inclinação, é a pelve, tá? Então, isso tem lá dentro do TEMAP explicadinho, aberto, tudo, mostrando todas essas conexões, mostrando todos esses desenhos para vocês entenderem e gravar esse conteúdo na cabeça de vocês, beleza? É assim que eu gosto de trabalhar, eu gosto de desenhar, gosto de fazer essas conexões, porque é diferente de estudar aquela anatomia lá da época da faculdade, que a gente decorava só os acidentes ósseos, a inserção e a origem de cada músculo, mas não sabia para que servia aquilo ali. Então, quando você tem um local que destrincha isso, fala dessa anatomia, ligando a clínica do paciente, o que é que ele vai apresentar, como é que ele pode apresentar, fica muito fácil e gostoso, né? Então, esse é o meu jeito de dar aula aí para vocês, beleza? Então, vamos lá. Vou descer vocês de novo para aqui para mostrar outra estrutura, certo? Ó, então, falei para vocês dessa conexão direta do quadril com a cintura escapular, da cintura escapular para a cervical do nosso paciente. Vou pegar agora, gente, uma estrutura, deixa eu ver aqui uma posição que vai ficar legal. Essa daqui eu acho que ficou boa. Essa aqui ficou ótima. Pronto. Vou tirar um print aqui. Vamos lá. Então, ó.
Existe uma fáscia que a gente chama de fáscia cervical, que ela tem 3 camadas e cada camada, a superficial, a média e a profunda, recobre tecidos, músculos e outros tecidos importantes do nosso corpo, certo? Então, nessa região aqui, da região do hioide do nosso paciente, que é um ossozinho que fica aqui abaixo, bem no meio assim do assoalho da língua, existe um músculo que sai dessa região aqui e que vem para o ombro do nosso paciente, se fixa aqui. É literalmente parecida essa linha que eu fiz aqui. É um músculo que a gente chama de omohioide, certo? Então essa musculatura, ela sai dessa região do ocioide, passa aqui e se fixa no ombro do nosso paciente. Então se chama omohioide. Musculatura muito importante, por exemplo, para a deglutição do nosso paciente. E quem recobre esse músculo é uma fáscia também, uma fáscia cervical. E essa fáscia cervical, ela recobre toda essa região, por exemplo, de clavícula, essa região aqui de cervical do nosso paciente e se fixa aqui na base do crânio do nosso paciente, certo? Significa dizer, Ícaro, que, por exemplo, uma alteração nessa musculatura, certo? Nessa região aqui desse omohioide, pode influenciar diretamente na mecânica também da cervical do nosso paciente, certo? Por quê? Porque essa conexão, ela é real. Então, esse omohioide sai dessa região, se fixa aqui, e a fáscia que recobre esse músculo, ela recobre toda a cervical do nosso paciente e chega aqui na base do crânio do nosso paciente também. Então, significa dizer que uma disfunção nessa musculatura vai causar, por uma mecanotransdução, uma alteração cervical do nosso paciente. E esse paciente pode ter uma disfunção nessa região de cervical alta, que pode causar uma extensão da cabeça do paciente. Então, sabe aquele paciente que fica se jogando para trás, aquele paciente que tem uma alteração da amamentação, pode vir daqui, certo? E o ombro do nosso paciente também vai influenciar, certo? Por isso que não é raro a gente observar num paciente que tem disfunções de mobilidade no corpo, esse ombro ficar mais elevado também, certo? Então, esse ombro mais elevado... Deixa eu pegar minha caneta, caiu aqui. Esse ombro mais elevado pode ser uma consequência de disfunção nessa região dessa musculatura, tá? Que vai causar uma alteração na cervical do nosso paciente por conta dessa conexão facial, certo? E essa conexão facial, ela vai também alterar tanto essa região do ombro do nosso paciente, clavícula, mas também mobilidade cervical. Então, o paciente pode apresentar um bloqueio de rotação, mas pode apresentar uma inclinação e também pode apresentar uma hiperextensão por disfunção nessa região, certo? E, em consequência, esse ombro também pode ficar mais elevado, certo? Então, não é como, por isso que é normal a gente encontrar pacientes que têm alteração nessa região, que ele vai ter uma dificuldade de mobilidade em um dos membros superiores. Então, esse paciente vai mexer muito melhor esse membro superior aqui do que esse, certo? Por isso que nas disfunções de mobilidade tecidual vai alterar o desenvolvimento motor do seu paciente, certo? Porque seu paciente, às vezes, pode não conseguir fazer uma linha média porque essa articulação do ombro, acromioclavicular, está alterada por essa disfunção, tá? Então, entende que você não pode mais ficar aí achando que você precisa tratar só músculo, que você precisa só fazer alongamento, tá? Não, gente. A gente precisa começar a pensar fora da caixa. A gente precisa entender que o nosso corpo, ele é uma unidade. O nosso corpo, ele é todo interligado. Então, não existe fazer técnica segregada, tá?
O nosso corpo não aceita técnica segregada, por isso que alongamento e só exercício e estimulação não é o suficiente para tratar o nosso paciente, beleza? Certo? Vou pegar aqui mais outra região que eu gosto bastante, aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o crânio do paciente. Aqui, cabeça. Deixa eu ver. Pronto, essa aqui ficou boa. Aqui melhor. Pronto, falei para vocês que pelve do paciente é uma região importante que você precisa tratar, certo? Falei para vocês que o músculo ombioide, que é uma musculatura que sai daqui, ó, dessa região, tem ligação com o ombro do seu paciente, que tem ligação com a cervical do seu paciente, porque está tudo envelopado numa fáscia, que a gente chama de fáscia cervical, certo? E agora, vou falar para vocês de uma regiãozinha muito importante que a gente precisa também saber avaliar e tratar o nosso paciente, tá? Que é musculatura suboccipital, tá? Musculatura suboccipital. Então, são músculos pequenininhos que estão aqui nessa região, ó. Saem da cervical alta do nosso paciente e se conecta diretamente com o crânio dele, tá certo? Ou seja, existe essa conexão direta dessa musculatura com da cervical alta com o crânio do nosso paciente e existe uma conexão direta com a fáscia que recobre esse músculo, contínua com o ligamento nucal do nosso paciente, que ele adentra aqui a coluna do nosso paciente, e esse ligamento nucal, ele tem conexão com a dura mater, gente, a meninge que recobre toda a nossa medula. Então, imagina que aqui é a medula do nosso paciente. Então, a musculatura suboccipital sai da região cervical alta, se conecta com a base do crânio do nosso paciente. Essa região, ela tem uma continuação, uma ligação direta, certo? Com o ligamento nucal. E esse ligamento nucal, ele se conecta com a dura mater, que é a nossa meninge craniana, é a nossa fáscia que recobre simplesmente todo o nosso sistema nervoso central. Eu acho que eu separei uma foto para mostrar para vocês, deixa eu ver. Aqui. Aqui é legal, ó. Mostrando para vocês aqui, deixa eu ver se eu... Perfeito. Ó, gente, vamos lá, só para vocês entenderem um pouquinho. Só para vocês entenderem. Aqui é a musculatura, certo? Suboccipital. Ó, aqui é a base do crânio. Isso aqui é osso ainda, tá? Ó, osso. Aqui são os músculos, ó, suboccipitais. Beleza? Essa regiãozinha branca aqui, ó, é a fáscia que se conecta com o ligamento nucal do nosso paciente. E o ligamento nucal do nosso paciente, ó, ele tem conexão, ó. São essas conexões aqui, ó, com a dura mater. A dura mater é tudo isso em azul que está recobrindo a nossa medula e adentra dentro do nosso crânio também, certo? Ou seja, existe uma conexão direta com esses músculos pequenininhos da base do nosso crânio, ó, aqui no zoom, tá vendo? Músculo, fáscia, ligamento nucal, fáscia, ó, e dura mater, certo? E dura mater. Então, existe essa conexão direta, a gente chama isso de pontes mildurais, tá? A gente chama isso de pontes mildurais, e como a nossa dura mater, ela é altamente inervada, esse paciente, existem nociceptores lá de dor nessa região. A nossa dura mater, ela é muito inervada. Então, esse mecanismo de tração, de disfunção nessa região,
de músculos suboccipitais que passa pelo ligamento nucal, que vai ter relação direta com a dura mater, vai causar um estímulo doloroso no nosso paciente. Então o paciente ele pode apresentar essa hiperextensão, esse bloqueio cervical, essa inclinação. E é por isso que você fica lá fazendo o estímulo. Ah, mãe, ele tem inclinação, fica em casa fazendo esse exercício. Bora ficar lá na bola de pilates, dando estímulo para ele tentar se jogar por outro lado, para contrair essa musculatura e equilibrar com essa, porque esse lado está contraindo mais do que esse. Balela. Não existe. Não é isso, certo? Isso são adaptações posturais secundárias à disfunção de mobilidade. Então é isso que você precisa entender, é esse conhecimento que o fisioterapeuta precisa ter para conseguir tratar essas disfunções em até 4 atendimentos. É saber aplicar os testes específicos dessas estruturas e ver se está tendo relação ou não com essa alteração postural do paciente. É isso que eu ensino lá dentro do TEMAP, é isso que está dentro lá do Fisio RTC. Isso aqui é uma aula que eu peguei, tá? Exemplos das aulas que eu peguei lá do nosso curso também do Fisio RTC, tá? Pra galera que entrou, ganhou ele, a galera que entrou no TEMAP também adquiriu esse curso aí, que é especializado aí no tratamento do torcicolo congênito. Então, tudo sobre raciocínio clínico e essas técnicas aí de tratamento, certo? Existem muitas outras, gente. Eu peguei aqui esse exemplo de para vocês, de 3 estruturas diferentes que podem estar relacionadas com essa alteração cervical, mas existem muitas outras, certo? Existe, por exemplo, fáscia bucofaríngea. Existe, por exemplo, fáscia epicraniana. Existe ligamentos viscerais. Existe diafragma. Tudo são estruturas que podem estar relacionadas com a mobilidade cervical do nosso paciente. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, certo? Então é isso que está lá dentro do Fisio RTC, que foi bônus para a galera que entrou no TEMAP no domingo. Tá? Os primeiros alunos que entraram no domingo ganhou esse curso de presente, além do TEMAP, que é do básico ao avançado, ganharam o Fisio RTC, que é todo esse raciocínio clínico que eu ensino para os fisioterapeutas para tratar o torcicolo congênito, tá? No TEMAP você aprende a tratar tudo e quem ganha o Fisio RTC é esse curso aí específico, tá certo, gente? Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho desse raciocínio para vocês entenderem mais ou menos o que é que a gente precisa ter para conseguir gerar esse resultado, certinho? Marilda, Físio Médico Cuiabá. Eu sou Marilda, gostaria do nome do aplicativo de anatomia, já estou inscrito no TEMAP. Seja bem-vinda, Marilda. Deixa eu ver aqui, eu nem sei qual é o nome desse. Eu tenho vários, gente. Mas hoje em dia tem muitos. Todos é basicamente a mesma coisa. Colocar aí anatomia aparece. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome. Rapidão, para vocês. Tô tentando abrir aqui para vocês. Ó, é Anatomy, em inglês, né? Anatomy 3D, certo? Anatomy 3D. Marilda, qualquer coisa eu coloco na mentoria no sábado, tá bom? Aluna nova já tem que participar da mentoria. Então é isso, gente. Eu acho que ninguém mais tem dúvida. Aguardo vocês lá do outro lado, certo? Tchau, tchau. Abraço.